Meditatio Mortis. O grupo Titãs canta "A morte não causa mais espanto". Sócrates, o grande filósofo, ensinava a filosofar e aprender a morrer. Dessa forma, a tarefa filosófica estava intrinsecamente ligada ao experimentar a vida. É paradoxal, mas só podemos refletir sobre a morte enquanto vivos, do lado de cá da vida. Não é possível cruzar a linha que separa a vida da morte. Não podemos vivenciar a morte e voltar para falar sobre ela. É verdade também que quando se morre sempre para os outros e nunca para si mesmo. Ou seja, quando falamos ou escrevemos sobre a morte, para que seja tratada com realismo, sempre tomamos alguém como referencial, sempre nos apoderamos do passado de um outro que já foi vivo. Caso contrário, estaríamos tratando de uma abstração, um conceito e não de uma realidade. Quando abordamos nossa própria morte, devemos tratá-la como uma possibilidade, que com certeza irá ocorrer, mas desconhecemos quando, desconhecemos onde. E nesse sentido, estamos apenas tratando de um tema, mas não de uma realidade. A morte, enquanto realidade, só é possível aos mortos, mas enquanto algo tematizável, só é possível aos vivos, pois será este o grande nó deste tema. Uma vez tematizada, a morte se torna assunto especulativo, crítico e perde sua concretude, sua dimensão trágica. Sendo abandonada, esquecida, a morte se torna impessoal. Hoje, a morte é tratada de uma forma cínica. Por um lado, ela é ignorada pelas novas tendências esotérico-religiosas que apontam a vida como a única realidade possível, cheia de caminhos para o enriquecimento econômico, para a construção de uma nova era, juntos aos ETs, fadas madrinhas, gnomos, terapias alternativas, onde a doença não passa de um desequilíbrio bioenergético. Por outro lado, a morte, enquanto realidade irrefutável, é remanejada para o campo médico, científico, técnico, onde o homem, de uma forma cinematográfica, aguarda a redução da morte a um estágio virótico, ou seja, daqui a um tempo, morrer é só uma última análise. Tudo será tentado, um transplante, uma manipulação genética, a introdução de um órgão artificial, e mesmo assim, não dando resultado, o parente, o amigo, poderá recorrer ainda a uma clonagem e ter então seu ente querido de volta. É bom dizer, antes de ir adiante, que a relação entre pensamento e morte passa obrigatoriamente pelo filtro das relações entre corpo e alma. Corpo, terra, alma, céu. A tradição metafísica ocidental foi acusada inúmeras vezes de reduzir a realidade ao mundo das essências. A verdade e o real foram transformados em conceitos que habituavam esse mundo abstrato, onde, segundo Platão, só a alma poderia ter acesso. Tudo neste nosso mundo de realidades sensíveis era considerado cópia, imagem do real, mas não era real, não era verdadeiro. A realidade e a verdade se escondiam nos subterrâneos da alma e por isso a relação com o corpo era mínima, quase nula. Como fruto dessa subordinação do corpo em relação à alma, a morte foi envolvida na Idade Média por uma abordagem profundamente teológica, tornando-se transcendentalizada a esta abordagem teológica. Um outro tipo de moral, por assim dizer, onde a morte não era a última instância, mas a morte fatal, isto é, o inferno, aquela morte dada aos pecadores que tinham por tendência os vícios da vida corporal. Para os modernos, a preocupação com a morte foi dando lugar aos avanços da razão,
não mais subordinada à fé cristã. A razão iluminista toma a vida como um cenário onde desenvolverá sua história de liberdade, de fraternidade e igualdade. O que importa é o caráter revolucionário da morte, nada mais. Para um burguês contemporâneo de Danton, ou para um militante da Revolução Russa, inspirado nos ideais marxistas, o que importa é morrer para a concretização do projeto político. Trata-se então de um caráter político e imanente da morte. O reino do céu é assim substituído pelo reino da terra, onde os critérios da metafísica essencialista passam a ceder lugar aos da ontologia existencialista dos filósofos contemporâneos. A morte como possibilidade e impessoalidade. Na filosofia existencialista de Martin Heidegger, a morte não é um ponto final da existência, e sim um elemento constitutivo dela, já que desde o primeiro instante da concepção o indivíduo pode morrer. A morte não é o fim da vida humana no sentido de ser o fim de um projeto que pode ser alcançado no termo de um trajeto. Quando chegamos ao fim de uma jornada, ainda existimos, e enquanto existentes, estamos no estado de ter acabado o halo. Mas quando vem a morte, já não existimos mais. E assim não há uma jornada propriamente dita que possamos afirmar ter acabado. E mais ainda, quando já fizemos a metade da jornada, só podemos chegar até o fim atravessando a outra metade que resta. Porém, a morte é o fim da vida humana, no sentido de que pode terminar de repente, a qualquer momento. A nossa existência pode parar de estar aí, de ver a realidade. A existência, o estar aí, não é dada ao ser humano como um caminho bem arranjado no fim do qual está a morte, mas a morte como possibilidade atravessa toda a nossa existência. A qualquer momento pode surpreender. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser neste minuto. E como podemos conceber em concreto, de modo positivo, a morte com relação à existência humana? Para responder essa questão, Heidegger concentra sua atenção numa análise da existência do dia a dia. O primeiro fato imprescindível é que o impessoal tem meios engenhosos para fugir da perspectiva da morte, aproveitando o predomínio que tem sobre a existência cotidiana. O impessoal transforma a morte num fato, numa ocorrência quase banal. Lemos nos jornais os falecimentos como fatos de óbitos. Assistimos aos funerais como ocasiões públicas e sociais regulados por prescrições complicadas sobre a maneira de comportar-se em tais funções. Todos esses ritos e cerimônias que cercam a morte têm por finalidade transformá-la num acontecimento público, anônimo. Por esse meio, o impessoal esforça-se com ingenuidade para adiar a morte, apresentando-a como algo que acontece a todo mundo e, pelo próprio fato, não acontece a ninguém. O impessoal tem outro meio ardilhoso para isso. Não somente torna a morte algo que acontece aos outros, mas também algo que acontecerá em outro tempo, mais tarde. Através do palavrório banal, o impessoal leva o homem a fazer afirmações tais como: é certo que a morte vem a cada um de nós, mas submete-se que não vem agora para ele. Tem bastante tempo diante de si. Insiste, assim, em pensar na morte como o fim de uma jornada e imagina sempre que uma grande parte do caminho está ainda à sua frente. Entretanto, a morte não é um fato, e sim uma possibilidade. E seu caráter real enquanto possibilidade consiste em que é possível a qualquer momento. A morte e a virtualidade. Tendo sido espetacularizada
tomada, um verdadeiro espetáculo global, a cultura da sociedade atual, classificada por alguns filósofos de pós-moderna, concebe a morte como uma falta de imagem, ou seja, alguém que não tenha sido eternizado pela mídia ou pelo poder transtemporal do ciberespaço, da internet, até pode ser considerado uma pessoa morta. Alguém que não tem rede social, alguém que não é visto por ninguém, que não é visualizado, que não é clicado, é uma pessoa morta. Um bom exemplo disso é a frase Elvis não morreu. Na verdade, não morreu mesmo, pois é possível que o cantor norte-americano faça um show hoje virtual e se encontre em situações nunca mais antes imaginadas enquanto estava vivo. Aqui no Brasil mesmo aconteceu um show do próprio Elvis Presley depois de sua morte, com um grupo original, mas com ele virtualmente, de forma virtual, ali no palco, e todos foram assistir. Cantar, portanto, com um popstar que está vivo, mas ao mesmo tempo uma pessoa que não está mais conosco. Assim aconteceu com a filha de vários cantores que cantaram com o pai, já falecidos, e fizeram grandes sucessos. Um outro aspecto dessa cultura pós-moderna é o avanço das ciências biotecnológicas, possibilitando a clonagem, o aparecimento de hipercorpos. Em relação à clonagem, o sociólogo francês Jean Baudrillard observa 3 aspectos bem negativos. Primeiro, a clonagem nega a sexualidade, pois se dá de forma assexuada, contrariamente ao início da época da liberação sexual, onde a palavra de ordem era um máximo de sexo ou um mínimo de reprodução. Hoje o sonho de uma sociedade clônica seria o máximo de reprodução com o mínimo de sexo. Segundo, a clonagem nega a alteridade, pois visa a reprodução do mesmo. A clonagem, por fim, é a negação da própria morte. Como podemos notar, a clonagem é paradoxal. Ao negar a morte, assassina o outro, a diferença, para consagrar o mesmo. Um outro aspecto das biotecnologias é realçada pelo sociólogo Pierre Levy, que denomina de hipercorpo o conjunto das relações dentro dessa sociedade tecnológica. No pensamento de Levy, existe um circuito entre vivos e vivos, entre vivos e mortos e entre vivos de espécies diferentes. Por exemplo, um transplante pode criar uma conexão entre pessoas vivas, quando se trata de um órgão como os rins. Pode criar uma conexão entre vivo e um morto, por exemplo, no caso de um transplante de coração. E pode colocar em conexão um porco e um humano, no caso de um transplante de fígado, de válvulas, e pode haver, inclusive, a relação direta entre o homem e a tecnologia. Um exemplo disso são as próteses, lentes, marca-passos e tantos outros meios que existem hoje. E nesse conjunto de relações, o corpo individual passa a ser um canal de comunicação, tornando-se dessa forma uma parte integrante de um imenso corpo híbrido e mundializado. Assim, a morte também se torna coletiva, pois ao morrer um indivíduo, morre não só ele, mas todas as suas conexões para dar a vida a outros indivíduos e estabelecer novas conexões. Levando em consideração este pensamento de Levy, podemos entender por que a morte deixou de ser um tema relevante para se tornar um tema periférico. Algum tempo atrás dizíamos que fulano morreu. Hoje é preciso dizer que o coração de ciclano que estava em fulano morreu, mas logo arrume um novo coração que poderá voltar a fazer o que sempre fizera antes. O homem do nosso tempo, de fato, está perdendo a grande dimensão da finitude. Para ele, a morte não causa mais espanto. E o que é pior, deixando de espantar com a morte, deixa de se encantar com a vida. A pandemia nos deu uma grande mexida
em cada um de nós no início da pandemia. Porém, aos poucos voltamos a não sentir mais a morte. E até ouvimos nos telejornais que só morreram 40 pessoas por dia. E nós não mais ligamos, não mais nos impacta. Por isso é preciso tomarmos sempre muito cuidado para não perdermos o sentido da vida. E o sentido da vida é valorizado quando nós estamos próximos à morte. Que coisa eu posso de fato deixar para os outros? Que legado, como diz Cortella, eu estou deixando? Portanto, vamos refletir como é que eu estou vivendo e como é que eu estou encarando esse grande encanto da vida para de fato marcar a minha morte, não como um fim, mas como um novo início de tudo aquilo que eu já vivi e quero viver sempre mais. Reflitamos.